Olá, seja muito bem-vindo você. Eu sou Bruno Faleiros e você está no canal Stop Loss. Hoje é dia 29 de abril de 2020 e vamos para mais um vídeo para falar de mercado financeiro, falar de mercado de ações e vamos falar também muito de análise gráfica, vamos discutir estratégias, oportunidades. A ideia do canal é justamente essa. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo do vídeo. Já boleta o joinha, só quem é trader sabe. E vamos pro vídeo. Vamos então para a análise do pregão de hoje, os principais fatos e acontecimentos que moveram os preços no dia 29 de abril. Primeira notícia, PIB dos Estados Unidos cai 4,8% no primeiro trimestre com o impacto do coronavírus e fica abaixo das expectativas. O dia começou com essa notícia não muito agradável, que apesar de ser uma má notícia, não chegou a estremecer o mercado brasileiro. STF suspende nomeação de Ramagem na diretoria da Polícia Federal. Essa notícia já deixou o mercado bastante tenso, porque mostra certa fragilidade na força do presidente Bolsonaro, que não conseguiu emplacar essa nomeação. Federal Reserve decide manter os juros dos Estados Unidos entre 0 e 0,25. Essa notícia animou bastante o mercado, eliminando qualquer traço de negatividade e mau humor até então, com a expectativa de que essa taxa de juros se mantenha nesse intervalo enquanto persistir toda a crise causada pelo coronavírus. Novas esperanças com o remédio contra coronavírus que está sendo testado pela Gilead, medicação conhecida aí como Remdesivir. Tá? Muita controvérsia com relação a essa medicação. Esse laboratório anunciou hoje que os testes estão sendo muito positivos, com resultados acima do esperado, porém existe aí dentro da comunidade científica um questionamento com relação à eficácia dessa medicação. Então vamos a um resumo do pregão de hoje. O clima de mercado foi de euforia novamente pelo terceiro dia seguido. Índice Bovespa, fechamento anterior 81.312 pontos. Abertura, 81.312 pontos também. Fechamento, 83.170. Olha aí, rompendo a faixa de 83 mil pontos, hein? Mínima, 81.312, ou seja, não houve variação negativa no pregão de hoje. Máxima chegou a atingir 83.598 pontos, o que representou uma alta máxima dentro do dia de 2,81%. E a volatilidade no intraday, que é a diferença entre a mínima e a máxima no pregão de hoje, foi de 2,81%. Resultado final, Ibovespa fechou com uma alta de 2,29%, terceira alta expressiva seguida no mercado acionário brasileiro. Voltamos aqui para o gráfico, índice Ibovespa em tela, gráfico diário, e a gente pode perceber que houve, a primeira coisa que a gente consegue notar aqui é o que a gente estava esperando há tanto tempo, né? Rompimento da região de congestão nos 79 mil pontos, rompimento para cima do Ibovespa, fechando aí mais um dia positivo com 2,29% de alta, testando, quase chegando no nosso objetivo, que eu venho anunciado já há bastante tempo. Não é bola de cristal, não é adivinhação de futuro, é apenas leitura de tendência, tá? Tendência de alta que começou aqui no dia 24 de março e que foi confirmada hoje com o rompimento dessa região de consolidação que se encontra dentro desse espaço, que é esse retângulo azul aqui, tá? O Ibovespa ficou 14 pregões testando essa região, passando pelos 79 mil pontos. Na sexta-feira deu um susto, rompeu para baixo a região de congestão, foi pegadinha, o mercado gosta de fazer pegadinha. Logo na segunda-feira subiu forte, quase 4%, já devolvendo quase todas as perdas, ou recuperando quase toda a perda da sexta-feira. Ontem mais um pregão positivo com mais de 3% e hoje mais 2,3%, quase chegando ali no nosso objetivo
inicial dessa primeira movimentação de alta de 84K. A minha aposta, eu falei já nos últimos 2 vídeos, ontem e hoje, é que nós iríamos atingir 84K ainda essa semana. Pedi para vocês colocar nos comentários se vocês acreditavam nisso ou não. Eu acho que a gente vai conseguir, né? Então ainda temos mais o pregão de amanhã. Se ele conseguir abrir com mais um repiquezinho, a gente já bate esses 84 e a gente pode já ser considerado aí um adivinho do mercado de ações. Brincadeira, pessoal. Isso aqui é só leitura de tendência, tá? Não tem nada de adivinhação, não existe adivinhação no mercado financeiro, no mercado de ações. Quem diz que sabe o que vai acontecer no dia seguinte, ou até mesmo daqui 5 minutos, 10 minutos, pode desconfiar, porque não existe isso. O mercado é caótico e só o que nos resta fazer é tentar prever alguma movimentação e trazer para o nosso lado as probabilidades, ok? Baseado em técnicas. Tem diversas técnicas. As técnicas que eu uso são as técnicas conhecidas como Price Action, que nada mais são do que análise de tendência, desenho de algumas figuras, análise de candles e por aí vai. Tá? Uma coisa bem simples e que já é bem útil aí para a gente conseguir surfar as ondas do mercado, ok? Então, Ibovespa não tem mais o que falar, seguimos com a tendência de alta, conseguimos romper com bastante certeza agora, com bastante segurança, essa resistência de 79 mil pontos, rumo aos 84 mil pontos. Amanhã, hein? Vamos ver. Ok, vamos falar das nossas operações. Vamos falar primeiro de DTEX, uma operação que a gente começou ontem. O papel continua andando muito bem, nossa entrada foi nessa região a R$ 9,63. O papel subiu bem, já bateu aqui no primeiro objetivo de 3 para 1, a 10,77, testou esse alvo e voltou um pouquinho, mas o nosso alvo mesmo principal para esse papel é justamente esse topo anterior, tá? Então, esse sim é meu alvo para essa operação e não esse alvo de 3 para 1 que eu deixei aqui apenas como referência. Eu gosto de deixar essa referência de 3 para 1 porque é uma referência onde eu considero que é o mínimo valor que a gente tem que ganhar, que a gente tem que realizar de lucro para poder valer a pena cada operação, uma vez que a gente tem um risco aqui de perda e o nosso ganho tem que ser sempre bem maior do que a perda para a gente conseguir sustentar as nossas operações no longo prazo. Tá? Se a gente ganha pouco e perde pouco, no longo prazo a gente fica no 0,0 ou então acaba até perdendo. Então, quando a gente ganha, tem que maximizar o ganho, esticar ele o máximo possível e a referência que é bastante utilizada no mercado aí é 3 para 1, né? Ou seja, no mínimo ganhar 3 vezes mais do que perder em qualquer operação, ok? Então, como esse 3 para 1 ficou muito perto do topo anterior, eu vou esperar que ele, lógico, se ele chegar, né? Ele pode muito bem, o mercado faz o que ele quiser, né? Ele pode muito bem perder tudo que ele já ganhou até agora e testar o nosso valor de compra, tá? Isso pode acontecer, não tem nada disso. Ou ele pode só vir até a região da média móvel de 21. Ele pode só vir até aqui, né? Região da média móvel de 21 e depois testar e voltar. Ou ele pode ir embora direto. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer o que quiser. A gente só precisa saber como agir em cada uma dessas possibilidades. E o que eu decidi fazer para esse papel foi, como ele já subiu bem, eu gosto de fazer, mesmo que ele ainda não tenha atingido o nosso objetivo, o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu já estou subindo o meu stop, que era na região de 9,29, um stop aí de 3,8%, e já subi ele para o meu preço de compra. Tá? Então, nessa operação a gente está com risco zero, mesmo que o papel volte tudo que ele já ganhou, volte para o nosso preço de compra, não tem problema nenhum, isso acontece, tá? Não tem problema nenhum, faz parte do negócio. Nós não vamos ter mais prejuízo com essa operação porque o nosso stop foi elevado aqui para o preço de compra já. Tá? Eu gosto de fazer isso depois que o preço já sobe 6, 7, 8%, eu já gosto de fazer isso porque eu penso o seguinte, o papel já subiu 7, 8%. Se ele voltar para o meu preço de compra, significa que deu errado. Eu não preciso esperar chegar e pegar o meu stop
a 3, 4% abaixo. Então eu já subo o stop, o preço de compra, e já fico com a operação bastante segura. Então está indo bem esse trade, nosso objetivo para ele aqui, 11,25 nesse topo anterior. Próxima operação que nós entramos também ontem foi ABC, Banco ABC, uma operação também que está indo muito bem. Nossa entrada foi aqui a R$ 13,86, né, essa linha azulzinha, foi no rompimento dessa resistência, né? Tinha armado essa resistência, quando rompeu ela no primeiro horário de ontem, nós fizemos a nossa entrada e estamos seguindo com essa operação que já foi muito bem também, está andando muito bem, já testou aqui essa resistência, que foi esse topo anterior, testou e agora está voltando, o que é um movimento bastante natural, tá? É muito natural que ele volte aqui agora para a região da média móvel de 21, que é essa linha marrom, para depois subir novamente e testar esse topo aqui que ele deixou, que está na mesma faixa desse anterior, para pegar o nosso objetivo ali em cima. Nesse caso, sim, como o topo anterior estava muito perto do nosso preço de compra, nesse caso eu estou utilizando a regra do 3 para 1, o que daria para a gente um ganho de 12% se o preço atingir aqui R$ 15,54, tá? Nessa operação, eu também já subi o stop, que estava aqui anteriormente a R$ 13,30, já subi ele para o preço de compra, tá? Então, para essa operação, também a gente já está 100% seguro, não corremos mais risco de perder nada com ela. Mesmo que o papel volte para o nosso preço de compra, a gente vai sair dessa operação. O papel já subiu. Desde o nosso preço de compra, já chegou a subir aí quase 8%. Eu não vou esperar ele cair 15% para pegar meu stop. Não faz sentido para mim, tá? Na minha estratégia. A minha estratégia não significa que é o certo ou o errado. Existem milhões de estratégias. Cada pessoa faz a sua estratégia. Na minha estratégia que eu fui montando com o tempo, com a experiência, eu cheguei nesse setup que realmente tem dado certo. Então, seguimos também com ABCB4. Terceira operação que fizemos ontem, 1003, vou pôr aqui o gráfico de 60 minutos. Olha o que aconteceu com 1003, né? A nossa entrada foi nessa linha azul aqui, essa linha roxa, a R$ 2,99. Nosso stop estava aqui embaixo a R$ 2,88, um stop de 3,68%. E o nosso objetivo para essa operação, o primeiro objetivo, era nessa resistência aqui, nesse topo anterior, a R$ 3,32, tá? O que aconteceu? Depois que a gente entrou na operação, ela deu uma lateralizada, perdeu um pouco de força, mas no pregão de hoje, nas 2 últimas horas, ele resolveu esticar, né? Ele deu uma esticada violenta, o papel fechou a mais de 16% de alta, quase 17% de alta. Eu não estava olhando, porque meu objetivo era aqui, né? A R$ 3,32, com 11% de ganho. Eu acabei não saindo da operação porque eu não estava olhando nessa hora, eu não consegui acompanhar o pregão no período da tarde, e ele foi embora aqui e eu ainda estou dentro da operação, por sorte, né? Aí você vai me perguntar, porra, Bruno, você sabia que isso ia acontecer? Você comprou sabendo que ia bombar? Não, eu não sabia de nada disso, isso foi pura sorte, tá? Quem entra em uma operação falando que vai bombar, aqui é certeza que eu vou ganhar 15, vou ganhar 20, 30% nesse papel, não existe isso. Pode desconfiar que é mentira, né? Mentira. Muita gente nesse mercado de ações, principalmente se você ouvir de alguém que só ganha, pode desconfiar que não existe isso, não existe só ganhar. A gente acaba ganhando poucas vezes mais, a gente acaba acertando algumas vezes a mais do que erra. Tá? Não tem muita diferença entre ganho, acerto e erro nas operações. Tem ali, você consegue acertar ali 60%, 65% e errar outros 40%, 45%. O segredo é, quando você ganha, você tem que ganhar muito. E quando você perde, você tem que perder pouco. Com isso, ao longo do tempo, você vai ganhar dinheiro, porque você dá 2 passos para frente e 1 para trás. 2 passos para frente e 1 para trás. É assim que funciona o mercado de ações. Tá? Assim como as ações fazem zigue-zague, o seu ganho também vai andar desse jeito. Ele vai ter picos, vai ter também momentos ruins, vai devolver uma parte para o mercado, depois você vai ganhar um pouco mais.
no longo prazo você vai ter um ganho. É assim que funciona. Não tem ganho linear no mercado de renda variável. Por isso que o nome é esse, renda variável. Às vezes você ganha 5, às vezes você ganha 10, você perde 5 e assim vai indo. Mas se você tiver um bom gerenciamento de risco, você consegue, no longo prazo, conseguir ganhar algum dinheiro aqui no mercado de ações. Então eu não imaginava que isso fosse acontecer, foi sorte, tá? Na operação em mercado de ações tem sorte. Ele é um fator que existe sim, tá? Você pode fazer seus estudos, usar suas estratégias certinho, bonitinho. Mas fatos como esse aqui é puro golpe de sorte, tá? Às vezes é raro acontecer, não é acontece todo dia não, é muito difícil acontecer, tá? Mas quando você consegue ter uma vida longa dentro do mercado, você tem chance de pegar algumas vezes coisas como essa daqui, que fica muito bonito, né? Olha só que beleza de alta aqui nesse papel 1000. Então, eu já tinha comentado ontem, no vídeo de ontem, que eu tinha um primeiro objetivo nessa operação quando rompesse esse topo, né? Mas eu não descartava manter esse trade buscando esses topos anteriores. Então o segundo topo já foi e agora ele está testando esse terceiro aqui, tá? Então eu vou manter essa operação, eu não vou vender agora, eu vou esperar ele andar mais um pouco, vamos ver se ele anda mais um pouco, como a gente está com uma margem de ganho aqui acima do nosso preço original. Vamos ver o que vai acontecer com esse papel aqui amanhã, tá? Então vamos esperar se ele consegue atingir esse terceiro objetivo aqui, ou pelo menos esse, para a gente conseguir realizar o nosso lucro nessa operação. E não preciso nem falar, né? Que o stop já voltou, já subiu aqui para o meu preço de compra e estou pensando até em colocar ele aqui no primeiro objetivo aqui, tá? Dependendo de como abrir o mercado amanhã. Beleza? Então esse mais um trade aí com sucesso, graças a Deus aí, tá? Próxima operação que nós fizemos, e essa foi hoje, uma análise que a gente fez de segunda, terça, que hoje deu entrada. Porto Seguro, nossa entrada foi hoje, rompimento dessa resistência aqui, que foi essa linha azul, já tinha comentado dela ontem, rompeu, hoje bacana, rompeu com um candle de força aqui legal, e tá subindo, tá? Ele é um papel que anda um pouco mais devagar, mas existe sim uma chance aí dele conseguir buscar a nossa relação de 3 para 1, que eu gosto bastante de usar, no mínimo, né? Seria um stop aí de 2,17%, um stop bastante curto, e o nosso objetivo é um objetivo curto também, de 6,51%, que coincide aqui com esse topo anterior. Então esse é o primeiro objetivo que a gente tem nesse papel, tá? Vamos acompanhar aqui. Usando sempre a mesma estratégia aqui de rompimento, que é uma estratégia ótima, dentro do gráfico de 60 minutos, tá? Que é um zoom que a gente dá para poder pegar o movimento bem no comecinho. Beleza? Agora nós vamos falar aí de algumas oportunidades. Lembrando que são oportunidades que eu estou vendo para as minhas operações, tá? O objetivo do nosso canal é justamente falar de estratégia, falar de operações, falar de análise gráfica e poder mostrar para vocês um pouquinho dessas técnicas para ajudar vocês a mitigar os riscos em suas operações, tá? Não são indicações de compra nem de venda, porque não sou um profissional habilitado para isso, ok? Então vamos para as oportunidades. Primeira oportunidade que estávamos vendo durante a semana também foi Cielo, depois de uma correção forte que teve na sexta-feira, rompeu a linha de tendência de baixa ontem, testou já a banda superior de Bollinger, que é essa linha de cima, essa é a banda superior de Bollinger e essa é a banda inferior de Bollinger. E essa linha marrom é uma média móvel de 21 períodos, tá? Então ele vai somar o preço de fechamento de 21 candles, que são essas barrinhas, e vai dividir por 21 e montar essa média móvel. Ela é muito útil para a gente definir os nossos pontos de entrada e saída. Bem, o que aconteceu? Assim como eu comentei ontem, Cielo ia apresentar os seus resultados ontem no final do pregão, fez isso, tá? O resultado veio fraco, veio bastante fraco,
uma queda aí de quase 70% no lucro em relação ao mesmo período do ano passado. E o papel abriu com uma queda forte, não me lembro de quanto foi, mas abriu com uma queda forte aqui, uma realização, mas depois ganhou força, tá? A nossa estratégia para esse papel era esperar, aguardar a abertura do pregão, esperar um tempo, meia hora, 40 minutos, para ver como que o mercado iria digerir a notícia do resultado, o resultado financeiro da companhia. Isso aconteceu, a ação caiu, mas a gente já estava esperando isso, né? Então a gente não ia entrar nessa operação em abertura, inclusive eu não faço operação nenhuma em abertura de mercado. Eu espero no mínimo 30 minutos, 40 minutos, para que aquela euforia ou aquele pânico inicial ele se dissipe nesse período, tá? É uma grande cilada comprar abertura, tá? Porque tudo pode acontecer, pode abrir com um gap gigantesco, depois devolver tudo rapidamente, ou seja, é muito perigoso, o risco é muito grande. Então eu esperei o mercado digerir essa notícia, a notícia não veio boa, a ação caiu, mas depois, eu não sei porquê, inclusive, alguma coisa saiu aqui às 2 horas da tarde e o papel resolveu recuperar sua força e fechou aqui meio lateralizado, tá? Isso me deixou um pouco receoso, mas graficamente ele daria uma entrada aqui se ele conseguisse romper essa região, tá? É até mais seguro se a gente colocar o rompimento aqui dessa máxima, porque aí sim fica mais seguro. Vamos ver a distância desse topo aqui com o stop nessa região aqui. 4%, ok. Tá? Então, eu vou ficar de olho nesse papel assim que ele romper este valor, né? Essa resistência, essa região de resistência, vou colocar aqui em azul. Para mim, se ele romper essa região, significa que ele ganhou força. Tá? Então eu vou esperar isso acontecer para poder entrar no papel. Por que esse papel para mim pode ser interessante? Porque se ele romper isso daqui, ele tem um bom caminho até o último topo que ele deixou. Ele dá quase 20% até esse topo anterior. Tá? Então a nossa busca é por esse gapzinho aqui de 20%. Tá? Então fica bastante interessante. Prio 3. A gente estava acompanhando esse papel de perto, toda essa queda, esperando ele reverter. Ele reverteu, rompeu a linha de tendência de baixa ontem, só que ele foi muito rápido, né? Ele foi muito rápido, subiu aí, vamos pegar aqui desse fundo, subiu 30% em um dia e mais um pouquinho de hoje, devolveu e agora está meio lateralizado. O que a gente tinha falado ontem dele? Exatamente esse movimento. A gente ia esperar que ele voltasse para a média móvel de 21, não chegou a voltar para a média móvel 21, parou um pouco antes, por isso eu fiquei esperando. Lateralizou. Se ele começar a fazer mais um movimento de alta e romper essa máxima desse candle anterior, a 22,14, ou seja, nessa região aqui, dá uma nova entrada nesse papel. E por que esse papel me interessa também? Porque ele corrigiu bastante depois da última máxima que ele fez, né? Vamos pegar uma medição aqui. Olha só. Ele corrigiu desde esse topo anterior até o último fundo, ele chegou a corrigir quase 40%, tá? Se a gente conseguir pegar ele aqui ainda, a gente ainda pode ter um ganho de 30% se ele voltar para o tampo anterior. E esse ganho é bem interessante, né? Esse papelzinho ele é meio nervoso, ele costuma dar umas esticadas assim rápida, tá? Então, vamos ver se amanhã ele continua nessa trajetória, rompendo aqui essa resistência e subindo. O melhor ainda, que eu gostaria que ele fizesse, é melhor ainda, ele cair mais um pouco, testar a média móvel de 21 para depois voltar a subir, assim a gente consegue pegar ele mais embaixo. Tá? Aí o nosso ganho fica um pouco maior ainda nessa operação. Mas se isso não acontecer e ele subir e pegar a nossa resistência aqui, superar a nossa resistência, a gente entra nessa operação também. Em Prio, que vai dar uma bela operação. Show 3 é bem parecido com o Prio, né? A gente está acompanhando essa queda dele bastante acentuada. Pegar aqui desde o topo até embaixo, já chegou a corrigir 27%. Eu gosto de pegar a reversão de tendência, tá?
de papéis que continuam com seus fundamentos bacana, que estão passando por correção por algum motivo, e eu gosto de pegar justamente reversão de tendência, o começo da reversão de tendência, né? Então a gente já pode começar a perceber aqui que Show 3 está em uma regiãozinha de congestão aqui, né, de consolidação, nos 60 minutos. Então, de repente, ele está já quase testando aqui a média móvel de 21, pode ser que ele comece a ameaçar uma recuperação aqui nos próximos pregões, tá? De repente, ele superando esse topo, superando aqui essa resistência nos 60 minutos, pode dar uma bela entrada em Show 3 também, tá? O objetivo aqui de quase 30% também em relação ao topo anterior, que significa uma bela operação e uma relação de custo-ganho interessante aqui, um stop de quase 5%, 5% vai, um stop de 5%, que é aceitável por ser um ganho possível aí de 30%. Ficaria uma relação de 6-1, o que é bastante interessante. Diminuir um pouco da mão nesse trade, né, por conta desse risco de 5%, diminuir um pouco da mão para poder ficar um pouco mais seguro e diluir essa perda caso ela venha ocorrer. Então, ficar de olho nesse cara também. Outro papel que a gente estava olhando é Log N3, que está em consolidação no gráfico de 60 minutos. Vamos desenhar aqui essa região de consolidação. Não vou nem desenhar a consolidação, tá? Porque essa consolidação aqui está pequena. Vou desenhar aqui uma resistência bem interessante que eu estou vendo aqui agora, que é nessa faixa de preço aqui. Tá? Vou descer um pouquinho mais aqui. Nessa faixa de preço. É uma resistência bastante interessante que foi testada 3 vezes nos 60 minutos, que se rompida, pode sim dar uma bela entrada aqui em Log N, tá? Então também é um papel interessante para a gente continuar olhando. Eu tinha analisado o Rail durante essa semana, mas ele continua nessa consolidação já faz um bom tempo, né? Desde março, que ele está consolidado aqui, desde dia 20, faz um mês, né, que ele está consolidando nesse intervalo de preço. E hoje, a gente estava pensando nele, se ele hoje fizesse um repique aqui na média móvel 21, mas ele acabou rasgando para baixo aqui e acabou ficando no meio da consolidação, não tem nada para fazer com esse papel por enquanto. Vamos ver se esperar ele voltar a trabalhar nessa região de superação aqui dessa resistência fortíssima aqui na faixa de 21 e 28 centavos, R$ 21,30. Esperar ele chegar aqui, porque eu espero que haja um rompimento desse papel aqui. Caso haja, a gente vai fazer uma entrada aqui bastante interessante também em Rail. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês foi isso, né? Foram essas técnicas, essas estratégias, um pouco do que a gente faz aqui no dia a dia, um pouco do que eu uso para poder fazer as minhas operações, maximizar ganhos e minimizar perdas, para a gente poder ter no longo prazo um pouco de ganho. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te interessa, se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, boleta o joinha, só quem é trader sabe. E fiquem bem.